Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa live é feita no Instagram e depois já para o YouTube. Hoje nós temos mais uma edição do nosso quadro Conectando Paixões, quando a gente traz um torcedor de outro clube brasileiro, a gente troca uma ideia sobre os dois clubes, fala um pouco de história, um pouco do momento atual. E nosso convidado é Alexandre, torcedor do Grêmio. Pode se apresentar aí, Alexandre. Boa noite, Nivaldo. Primeiro agradecer aí pelo convite. Estou até honrado aí de fazer essa live. Então, sou um gremista aí, apaixonado, fanático. A gente se conheceu aí através do Fute Sem Fronteiras, né? Canal Futebol Sem Fronteiras. E quando tu me convidou para essa conversa, achei massa. Vamos fazer esse papo aí. Isso, a gente se conheceu no Futebol Sem Fronteiras, que é um novo canal do Instagram que está indo para o YouTube. Reúne torcedores dos 24 principais clubes do país. Aí eu tive algumas lives lá com o Alexandre sobre títulos do Grêmio. A gente foi conversando e tal, aí tive a ideia de chamar ele aqui. Ainda não tinha chamado nenhum torcedor de time gaúcho. Você é o primeiro, ainda vou chamar futuramente do Inter, né? Que a ideia é chamar dos principais clubes e aos poucos ir estendendo também para outros clubes. Quanto mais, melhor. Conta pra gente primeiro, Alexandre, como você começou a torcer pelo Imortal, chamar assim, né? Tá bom, é isso aí mesmo, imortal. Cara, então, família, já sou fanático pelo Grêmio, né? Não teve um jogo, não teve um ídolo, né, que me fez ser gremista. De fato, a minha família era toda gremista e o caminho natural foi construído com sucesso, porque eu acho que ainda sou o representante mais fanático da família, que é bastante fanático. E o Grêmio, rapaz, eu acho que quando você começou a torcer, estava numa fase boa, né? Que ano você lembra dos primeiros jogos que você foi? Então, quando eu comecei a me dar por gente, assim, né, que eu era gremista, realmente eu estava num momento ótimo, assim, porque era ali Copa do Brasil, 2001, mas aí, assim, né, eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que o Grêmio estava ganhando, né, em relação ao rival aqui, né, a gente estava em muita vantagem, a gente tinha Libertadores, eles não tinham, né, então eu cresci, a infância foi sempre, Sim, assim, né, superior. Só que aí 11 para 12 anos o Grêmio caiu, e aí o primeiro ano assim que eu realmente, agora eu tô indo a estádio, agora eu sei o que significam 3 pontos, o que significa cada campeonato, eu tava na Série B, então, e a partir dali foi o sofrimento bastante, mas a partir de 16, 17 as coisas voltaram ao sim, normal aqui no Sul, sim. e aí eu pude aproveitar Graças a um também. cara que já tinha sido ídolo como jogador, né? Exatamente, por isso que ele é tão, por isso que ele mereceu a estátua aqui, né, porque Isso. ele representa demais para várias gerações do Grêmio, né. A foto até que você me mandou, que eu coloquei na arte lá da divulgação, você tá na frente da estátua de Renato, né? Exatamente, isso aí. Propositalmente tá. Ó, o Rei da Ilha tá aqui, ele é um torcedor símbolo do esporte, ele vai pro jogo com a coroa, com a capa e tudo. Aí ele comentou aqui que o pai defendeu seu filho, porque tem um jogo que, claro que vai ser assunto aqui, que o Grêmio ganhou do Náutico, porque assim, não é histórico pro Grêmio e pro Náutico, é histórico pro futebol mundial, porque Pro futebol nunca mundial, existiu né? nada parecido, né? Ele tá falando aqui que a Realmente. vitória do Sport contra o Grêmio, que por sinal foi muito inesperada, foi porque o Sport estava defendendo o filho, que o Náutico, ele dizendo que o Náutico é o filho do Sport, né? Que é freguês aqui. E ele tá pedindo para você dizer quem é o campeão de Tá 87. certo. É o esporte, é o esporte. Beleza, aí, rei. Beleza. Beleza, valeu, rei. Ó, me diz uma coisa. Eu gosto de perguntar, quando a gente começa a conectar paixões, que o nome do quadro é Conectando Paixões, né? Que opiniões você tem sobre o esporte? Qual a visão que você tem sobre o esporte? Então, Nivaldo, que me vem quando se fala no esporte? Eu acho que e o Bahia, assim, eu associo um ao outro, no sentido, assim, de serem, assim, as maiores forças, os grandes times, assim, né, em questão de grandeza, eu acho que o esporte e o Bahia, né, enfim, não sei por que quando falou esporte, eu também penso no Bahia, assim, no sentido de serem as duas maiores marcas do futebol nordestino, né? Eu penso isso, assim, quando se fala em esporte.
Claro, tem outros times muito grandes, tem o Vitória, tem o Ceará, tem o Fortaleza, mas eu acho que inegavelmente, né? E não é porque eu tô aqui numa live com torcedores do esporte vendo, contigo, né, que eu tô falando isso. É porque eu acho que é fato, né? Porque o Bahia tem 2 brasileirões, né? Uma Taça Brasil, mas enfim, Brasileirão. E o Sport, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Então, são as duas grandes marcas, eu acho, do futebol do Nordeste, né? De um futebol que tem torcidas tão apaixonadas, né? Então, para não dizer que eu estou aqui sendo demagogo, né? Eu acho a torcida do Santinha, por exemplo, Sim, sem fantástica, dúvida. né? Então, mas assim, quando se fala em esporte, eu penso nisso, assim, na grandeza do esporte e do Bahia, né, para o futebol do Nordeste, assim, eu acho que e brasileiro, né? Eu acho que são as dois grandes times do futebol nordestino. Você falou no título da Copa do Brasil. Tem um confronto dessa Copa do Brasil que eu acho que você torceu muito pelo esporte, né? Muito, muito. A gente vai falar mais pra frente, assim, muito, muito. Olha, não foi pouco. Ó, vou ler alguns comentários aqui, ó. Rei da Ilha tá dizendo, esse entende de regulamento, né? De regra, né? Porque o esporte cumpriu o regulamento, o Flamengo não. Zig Zag Leléo mandando boa noite. Edmundo Godoy mandando um salve aí. Elias já dizendo, gostei desse cara, mas o maior esporte. Tem que ser, né? Denis Lapenda, que sempre acompanha, ele gosta muito desse quadro, ele sempre vem, né? Tem excelente live, só top, só convidado top. Muito legal mesmo falar um pouco com o torcedor do Sul, de um dos principais times do Sul, para não dizer o principal, né? Porque vai disputar com o Inter ali. Eu vou defender a minha, é o principal, vou defender a minha. Eu vou chegar numa hora que eu vou fazer essa pergunta para você. Mas deixa eu dizer agora a minha visão sobre o Grêmio. Rapaz, vai lá. o primeiro campeonato brasileiro que eu vi foi de 98. E nesse campeonato, o Grêmio começou lá embaixo, brigando para não cair. Uhum. E teve uma arrancada na reta final. E se classificou em oitavo, né? Que naquela época se classificavam 8, aí iam mata-mata até a final, né? Isso aí. Aí com o Corinthians, né? Exatamente. Aí aquela arrancada do Grêmio já deu meio que a senha do que é esse time. Que era o time que é raçudo, o time que é brigador. Inclusive, o Sport pegou o Grêmio, nessa fase que o Grêmio estava mal, o Sport meteu um 5-0 esse ano. Eu vou até falar mais na frente desse jogo. E o Grêmio depois se reabilitou. Se o regulamento não fosse aquele de 3 partidas, o Grêmio tinha até eliminado o Corinthians, né? Porque o Corinthians ganhou por 1 gol em Porto Alegre e o Grêmio ganhou por 2 gols lá em São Paulo, né? Então, isso aí teria eliminado, né? Aí tinha o terceiro jogo. O Sport também foi prejudicado por esse regulamento. O Sport foi o 5º. Contra o Santos, né? O Santos foi o 4º. Aí na Ilha foi 3-1. Na Vila Belmiro foi 2-1. Aí teve uma terceira, né? O Sport perdeu de 3-0, um jogo inexplicável. Mas assim, esse terceiro jogo... Os dois jogos que esse terceiro jogo matou. O Grêmio e o Sport poderia empatar o terceiro jogo, né? Mas jogava fora de novo, né? Então já tinha joga 2 fora. Conseguido. E naquela época que complicado. 98, estádios lotados, fazia muita diferença. Bah! Imagina. Não, a Vila Belmiro, então... a Vila Belmiro, hoje eu acho que só cabe uns 20 mil, mas na época ia 30, 40, não tinha muito controle, né, sobre isso. Não, era loucura mesmo. Aí essa imagem de time raçudo começou ali e se consolidou depois, né, com a Copa do Brasil 2001, time copeiro. Aí agora, velho, nos últimos anos, com Copa do Brasil, com Libertadores, Renato, né, 4, 5 anos à frente do clube, uma coisa muito rara no Brasil, que eu particularmente nunca tinha visto. Então, assim... Tá fechando 4 anos agora em setembro. 4 anos uma coisa assim que eu nunca tinha visto. De vez em quando tem uns técnicos de times que tem o trabalho da Série D para C, da C para B, que passam lá 3, 4 anos. Mas assim, de grandes camisas, é um negócio que eu nunca tinha visto. Muito difícil, né? Eu também não lembro, assim. Talvez até seja questão de memória, mas eu não lembro também, cara. Não lembro. Até o do Operário, se eu não me engano, que subiu da D para C, da C para B, e ano passado ficou no meio da tabela na B, tranquilo. Se eu não me engano, ele tá uns 3 ou 4 anos lá. Mas assim, de grandes camisas, né? Realmente é muito raro. E esse planejamento é fundamental. E mesmo com aquela derrota pro Flamengo, que eu não vou negar que torci pro Grêmio, não abalou o trabalho de Renato, renovou para outro ano e tem que ser assim mesmo. É o cara que você pensa no Grêmio hoje, você pensa em Renato Gaúcho automaticamente. Legal ouvir, né? É bom ouvir isso de um cara de fora, assim, né? Poxa vida, porque a gente acho que tá no momento de maior contestação, assim, do Renato, desde que ele chegou. Faz uns 3, 4 jogos que o Grêmio realmente não vem bem, assim, né? Desculpa que tá meio que dando uma
ajustar aqui. O time não vem muito bem, mas enfim, eu acho que realmente, assim, se puder, né, ser com o mesmo treinador, se a gente puder dar continuidade, nada melhor do que o Renato, né? E legal, assim, ver isso, porque essa imagem do Grêmio, realmente, né, do Grêmio copeiro, eu acho que qualquer um que, né, que fala, né, isso eu vejo, né, principalmente agora, né, depois dessa Copa do Brasil, da Libertadores, que a gente conquistou, acho que todo mundo ficou, né, meio que, realmente, assim, o Grêmio é o mais copeiro, digamos assim, do Brasil, né? É time de chegada, digamos Sim. assim. Isso é um orgulho nosso, né, quando se fala nisso. É. Ó, a Elias Gera e o Rei da Ilha estão falando sobre DS87. Quem é DS87? Oh. É Diego Souza, porque aqui ele usava a camisa 87, em alusão ao título, né? E sempre que ele era questionado pela imprensa nacional, né? Ele falava, não, 87 é do Sport. Ele tinha jogado no Flamengo, ele é carioca, né? Então isso era muito simbólico. E a torcida... Foi muito ídolo, hein? Não, isso foi... Ele foi ídolo, engraçado, que ele jogou aqui 3 anos e meio, 4 anos, e ele só ganhou um título, mas só que ele é o artilheiro do Sport em campeonatos brasileiros. Ele foi decisivo. Na história? Sim. Na história? Sim. Tipo assim? 38 gols. 38 gols pelo Sport em brasileiros. Caramba! Em 3 temporadas e meio, né? Porque ele chegou no segundo turno de 2014, né? Aí 15, 16, 17. Não sabia disso. 38 gols. E ele também deu muita assistência. Então, assim, era o cara que segurava o Sport na primeira divisão. Tanto que no ano que ele saiu, o Sport caiu. Então o Sport 18, né? Aí ele foi pro São Paulo, né? Aí tem uma identificação muito grande por causa disso. Mas vamos agora falar de como a gente falou de Diego Souza, vamos falar sobre jogadores. Eu quero que você diga aí quais são os 3 jogadores que vêm na sua cabeça quando você pensa no Sport. Vamos lá. Quando tu comentou que tinha essa parte, né? Eu quero que venham assim os 3 primeiros na minha cabeça, né? Eu quero que sejam esses. Aí depois eu quero fazer uma menção honrosa, porque que foi o 4º que eu pensei, é muito grande, eu queria falar. Mas os 3 que me vieram, assim, de cara, foi assim, não sei porquê, aí eu até queria que tu me comentasse o que ele significa pra vocês, mas o primeiro foi o Juninho Pernambucano. Cara, não sei porque não sei se ele é tão ídolo aí, ele é mais, né, no Vasco, ele realmente tem uma história incrível. Mas não sei, cara, eu lembrei dele batendo uma falta, sabe, num vídeo antigo, no esporte, sei lá. Sim. Juninho Pernambucano foi o primeiro. Juninho Pernambucano. O segundo é o Durval. Aí eu acho que é mais óbvio, né? Durval acho que foi um zagueiro que marcou época aí no esporte, né? Passou, acho que talvez acho que foi o período mais glorioso da história de vocês, não sei, depois me corrija se eu estiver errado. Né? Comparável a 87, né? Ele ficou de 2006 a 2009 e depois de 2014 a 2018. Foram 9 mas ainda temporadas. E vocês conquistaram também um pentacampeão do Campeonato Pernambucano, né? Nesse período da Copa do Brasil também, Teve né? um penta, só que no quinto ele já tinha ido para o Santos. Ele ganhou os 4 primeiros. Estava no Santos em 2010, é verdade. Só que em 2009 vocês caíram, né? Meio inexplicavelmente também, né? Mas bem foi um período que eu acho que vocês devem ter sido... Bem inexplicável. Pois é, né? Chegaram na Libertadores, né? Quase tiraram o Palmeiras. Mas enfim, e aí o Durval foi, por conta de ser um dos expoentes desse esporte, que eu acho que, né, isso foi um dos grandes períodos da história do esporte, e porque, né, como tu disse, né, um jogo que eu sequei muito, o Inter contra o Sport, passados 30 do segundo tempo, né, 2-1, e, cara, uma falta, assim... O Sport com 1 a menos. Isso eu não lembrava, tava com 1 a menos, meu Deus. Rapaz, era 30 do segundo tempo, o Inter tinha um baita de um time naquele ano, e o cara me solta uma paulada, cara, não sei da onde, como é que pode, eu acho que quando ele foi bater, o que ele tá fazendo? Não, mas a torcida do Sport também pensou isso, porque em 9 temporadas aqui, esse é o único gol de falta dele, o único. 20? Não, tá louco, então era pra ser, né, era pra ser. Então o Durval não tem como, eu não tenho como não lembrar do Durval, porque também tem essa questão de, pô, foi um dia bonito demais quando ele fez o segundo Inter. Eu confesso pra você que, pra mim, esse jogo foi mais emocionante do que a final, pra mim. Porque o cenário era de, pô, a gente tá eliminado. O Inter abriu o placar? Não, o Sport fez 1-0. Tinha sido 1-0 no Beira-Rio, né? Isso, sim, 1-0 no Beira-Rio. O Sport fez 1-0, só que o Inter empatou. Aí aquele negócio de gol fora tinha que ser 3-1. Fazer mais 2. Aí o primeiro tempo terminou 1-1. Aí a torcida, pô, 2 gols em um tempo, o Inter com esse timaço, né? Que era a base campeã do mundo. Era um baita Fernandão, e Ali. Tinha Nilmar, meu amigo, quando ele botava pra frente, ninguém pegava.
E, Absurdo, absurdo. aí o Sport fez 2-1. Quando o Sport fez 2-1, teve uma expulsão injusta pra caramba, assim, uma falta que nem se brincar não era nem para amarelo, mas Heber Roberto Lopes expulsou o Luciano Henrique. O Sport Ah, nem fala, esse cara aí, nossa senhora. ele de vez em quando atrapalhava. Inclusive na final, contra o Corinthians, teve um gol lá no Pacaembu, que teve uma falta na origem, ele deixou seguir, o Corinthians fez o gol. Ele atrapalhou o Sport duas vezes, mas mesmo assim o Sport foi campeão. Putz, aí no fim das contas, Duval fez esse gol de falta, que assim, esse gol tá no imaginário da torcida, assim, é quase uma lenda esse gol, assim. Um dos grandes gols da história do esporte. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, ele é tão inacreditável. Foi um golaço. Exatamente. Um golaço. Você fica meio que assim, bizarro, pô, aquilo realmente aconteceu. Até hoje eu lembro a sensação na ilha, assim. Foi uma experiência, assim. Tava naquele jogo. Tava naquele jogo. Para todos da Copa do Brasil. Desde o Imperatriz, na primeira fase, que o Sport tinha empatado lá, não eliminou, né? Pegou a volta e eu fui pros 6. Imperatriz, Brasiliense, Palmeiras, Inter, Vasco, Corinthians. Eu fui pros 6. E esse gol realmente... Uma baita Copa do Brasil do esporte, cara. Eu acho que eu vi... Acho que eu só não vi contra o Vasco na ilha, mas eu vi contra o Palmeiras 4-1. E o Palmeiras também era um baita do timaço, né? Timaço do Palmeiras. E aí o Vasco, claro, aí já não era tão... depois de ter sido rebaixado, mas era o Vasco, né? Mas era o Vasco. Os maiores desafios acabaram sendo eliminados antes. Oitavas e quartas, exatamente. Né? Palmeiras e Inter eram os grandes favoritos. Vasco e Corinthians já eram desafios menores, né? O Vasco tinha o time, mais modesto, camisas, né? Pesadas. Só que o Corinthians tem aquele fato de estar na Série B, né? E tinha um gás a mais para eles, né? Pô, a gente vai se classificar para Libertadores jogando na Série B. Ia ser um negócio. E foi 3-1 na ida, né? Isso foi bem complicado. É um dos poucos vezes na história que uma vitória de 2 gols no jogo da ida foi revertida na Copa do Brasil. Na final. De final. Pois é. Quando tu falou agora, já não me veio nenhuma outra mente. Mas realmente foi muito grande essa Copa do Brasil do Esporte, né? E a torcida era aqueles momentos especiais de torcida, assim, né? Que são poucas vezes se vê, assim. Eu tenho aqui o Grêmio em 2007 na Libertadores, mas terminamos com vice. Fluminense em 2008, eu lembro que a torcida tava assim também, acabou com vice. Quem sabe se não tivesse Riquelme, né? Porque aquele cara era 90% do time do Boca. Não tinha como. Infelizmente, né? Não tinha como. Mas a gente chegou, foi uma campanha bonita. Mas enfim, né? E aí seguindo do esporte, o Durval, né? Uhum. E o outro também tá atrelado a essa Copa do Brasil, aí quando tu falou da final, não tive como não lembrar do Carlinhos Bala, cara, porque... e aí depois eu quero fazer menção honrosa, que eu esqueci de um, que eu acho que tu já deve imaginar quem é. Sim. Mas o Carlinhos Bala, não tem como, porque aquela final é muito inesquecível, que ele deu a entrevista, né, dizendo que o gol do Enilton era o gol do título, e aí, eu não sei, cara, ficou marcado isso. Ele fez o gol na final, ele fez um dos gols na final, né, ele fez o primeiro, né, depois o Luciano Henrique fez o segundo. Então, o Carlinhos Bala me veio à mente também por conta de, acho que na Série B de 2005, quando, de fato foi o primeiro ano que eu estava assim, indo a jogos, o primeiro ano que eu sabia o que estava acontecendo de fato. Ele era o craque do Santa Cruz. Sim. E o Santa Cruz foi o time que a gente mais enfrentou. Então, não sei, quando tu falou de 3 jogadores do esporte, cara, Carlinhos Bala, pensei assim, não sei se ele é ídolo aí. Ele é ídolo. É ídolo aí. É ídolo. Mas o Durval é mais, né? Durval só perde de Magrão e Leonardo aqui. Porque Leonardo, eu acho que você pegou já o finzinho dele, aí não marcou muito. Não me veio à mente. Bom, o que tu comentou, eu tinha que fazer menção honrosa, né? Como eu falei, né? Foram Magrão. 3 jogadores que me vieram à cabeça, e o outro é o Magrão, porque eu acho que é o símbolo do esporte, né? O cara, sei quantos anos? 15 anos no esporte. Foram 14 temporadas. Né? Cara, absurdo, né? E um baita de um goleiro. Lembro de um jogo em 2008, no Brasileirão, que o Grêmio tava liderando, aí na Ilha do Retiro, 2-2. 2 gols de Durval. E o Magrão fez... 2 gols do Durval? Não se dá? Isso eu não lembrava. Agora eu lembro... 2 de cabeça, em cobranças de falta. Caramba, não lembrava disso, não lembrava. Eu lembro da defesa, cara. Uma defesa que o Magrão fez, cara. Inacreditável. O Pereira cabeceou uma cabeçada em cima da linha, né? Inacreditável. Eu lembro desse lance até hoje, assim, que o Grêmio tava muito bem no Brasileiro e seria uma baita de uma vitória, acabou não vindo, que o Magrão fez essa defesa absurda, assim. Eu acho que é um dos grandes símbolos também, sim, né? Sem dúvida. Desse time do esporte.
E o Juninho Pernambucano, eu queria entender se o que é pra vocês, não é nada a Rapaz, ver. É. assim, a torcida gostava muito. Eu acho que você lembrou por causa de um gol que ele fez no Grêmio em 94. O Grêmio até venceu esse jogo, 2-1 na Ilha, mas o gol do Sport De foi de falta? falta de Juninho contra o Grêmio em 94. Então pode É. ser, porque eu tenho essa imagem na cabeça, assim, dele batendo uma falta no Sim. esporte. Na Ilha do Retiro? Esse, Foi na Ilha do Retiro. isso. Esse é o único gol de falta dele nesse brasileiro de 94. Se eu não me engano, foi um gol contra o São Paulo, naquele 5-2, que foi um cruzamento que veio da direita. Contra o Criciúma, foi um chute fora da área com bola rolando. Contra o Grêmio, foi o único de falta. E depois ele viria a ser, eu vi recentemente, que é o Grandes cobradores, jogador que fez mais gols de falta em jogos oficiais na história do futebol mundial. Eu vi recentemente esse dado. Caramba, essa eu não Eu sabia, não lembro sabia. qual é o número exato, mas eu vi essa informação. Eu de visão, pra mim ele só perde pra mim, Marcelinho Carioca, pra mim, Sim. acho que de batida de falta não teve igual, assim, no planeta, assim. Porque Né? Marcelinho, de perto, Mas, de longe, tudo fazia, né? Era absurdo, era absurdo. Mas aí tem essa Mas questão que o Rei da Ilha tá falando. Traíra, cuspiu no prato que comeu. Foi porque ele saiu do esporte, prometeu por muitos anos que ia encerrar a carreira no esporte. E como ele acabou encerrando no Vasco, aí aquele última temporada lá no Vasco, ele fez um gol em cima do esporte na Ilha, aí depois teve um desentendimento, aí ficou marcado, né? Mas assim, o que ele... Manchou um pouquinho. Não, em termos de idolatria, não entra, mas assim, não. O que ele fez foi importante e por isso eu respeito. Mas assim, idolatria, ele caiu muito por causa desse episódio, né? Entendi. Eu imaginei que assim não fosse um grande ídolo mais do esporte, mas sei lá, lembrei dele Não, mas é um cara importante, foi revelado pelo esporte, né? Vou dizer agora aqui meus três do Grêmio. Manda aí. O primeiro, tô curioso. O primeiro que eu vou dizer... Espero que tu não fale um deles, mas vamos lá. Espero que tu não fale um, mas vamos lá. É o primeiro, velho, que eu vou falar. Eu acho. Não. Porque foi traumatizante que o Sport em 2000 teve um dos melhores então times. Os melhores times que eu já vi do Sport foi o 2000. Se Nildo não se machucasse na reta final da primeira fase, o Sport já estava classificado, não tinha aquela mentalidade de poupar que existe hoje, né? O Sport, mesmo classificado, ele foi jogar, se lesionou e ficou um ano sem jogar. E ele era o craque do Sport no momento, estava pré-convocado para a seleção brasileira. Assim, ali vocês tinham o Leonardo também? Tinha, Leonardo. Leomar, né? Leonardo, tinha Sidney, Adriano, meia, também, que no outro ano voltou para São Paulo, que era o time de origem dele, e jogou bem também. Ah, sei. Acho que jogou no Galo também, né? Jogou em 99 no Galo. Jogou no Galo, né? Muito, assim, o meia, aquele camisa 10 clássico, né? Lento, mas assim, chute de fora da área, batia falta, passe preciso. Era um timaço aquele time de 2000 do Sport. E quem eliminou esse time do Sport foi o Grêmio, que pra mim se resumia a um cara, velho, aquele Grêmio. Ronaldinho Gaúcho. É verdade. Ronaldinho Gaúcho. Ele fez os, eu imaginei. Os três gols do Grêmio no confronto. 2-1 lá no Olímpico, ele fez os dois. E 1-1 na Ilha, ele fez também, de pênalti. Então, ele matou o confronto. E, pra mim, tem o primeiro que eu tenho que dizer, Ronaldinho Gaúcho. O segundo eu vou dizer... Eu tinha certeza. Mas só quero deixar claro aqui que ele não só não é ídolo, como ele é o jogador mais odiado da história do Grêmio. É só isso que eu queria dizer. É uma relação parecida com só isso, com o Juninho Pernambucano aqui. Mas acho que é pior, O segundo, muito curiosamente, eu não peguei ele jogando, mas eu peguei todo aquele... Quando eu comecei a assistir futebol em 98, eu peguei toda aquela bagagem de ouvir falar e tal, que era o cara que fazia gol e tal, que é Jardel, né? Assim, Jardel. E gol de cabeça, aquele centroavante clássico. Do jeito que a bola vinha, ele botava pra dentro. Então era um cara que eu peguei assim muito, associo muito ao Grêmio, mas eu não vi ele jogando. Foi assim, foi uma coisa que veio quase que por osmose. Quando eu comecei a acompanhar quem é o Grêmio e tal, li um pouco sobre a história do Grêmio, era o cara que vinha assim, sabia? História recente. Ele tinha gol. Né? Isso. Ele tinha gol todo jogo, né? E o terceiro, aquele time... para manter a tradição, só uma vez, eu acho que nesse quadro eu não falei um goleiro nos três. E hoje eu vou falar um goleiro. Você já deve imaginar qual é, né? Imagino também. Anos 90, que eu peguei, Grêmio, muitos títulos e tal. Danley, né? Não tem como não falar esse cara. Eu vi recentemente uma entrevista dele falando sobre aquela década de 90. Foi seguido, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. O Grêmio ali estava arrasador. E o goleiro desse Grêmio, assim, de 4 temporadas assim, seguidas, muito boas, foi Danley.
não tem como não falar esse cara. E falou um pouco da história dele, né? Que Mazarop chegou a treinar, preparar ele como goleiro e tal. E é um cara que não tem como falar, então fecha o meu trio aí. Ronaldinho Gaúcho, apesar da sua contestação. Tirando o Ronaldinho, foi baita de um trio. Jardel e Darley. São aí os que eu, mas os que eu legal. lembro. Legal que é muito. Claro que o Darley ainda ficou 10 anos no Grêmio, né? Claro, ele realmente acho que era o sinônimo, assim como em algum momento, né? Claro, é um pouquinho menos, né? Mas ele foi, acho que como assim, o Marcos, o Rogério Ceni, assim, pros seus respectivos times, né? E o Magrão, né? Pro esporte, né? Eu acho que são goleiros que ficaram, tipo, uma década, né? Pelo menos no seu próprio time. Mas acho que tem muito da década de 90, né? Esse time dos anos 90 do Grêmio eu acho que é muito marcante, né? Eu acho que é o mais famoso da história do Grêmio mesmo. Adriano Costa tá lembrando um jogador importante para a história dos dois clubes, que é Dinho, volante, que começou aqui no Sport no fim dos anos 80. Ídolo. E no Grêmio, tava nesse Grêmio aí, né, Dinho? Muito ídolo, muito. Hoje ele se candidata a cargos políticos, é Dinho do Grêmio, que ele fala. Então o cara, ele virou o cangaceiro dos Pampas. Se falasse Dinho, talvez não chamasse Dinho do Grêmio, o pessoal vai lembrar, vai que ele consegue uns votos já, aí, né? Na hora. Então, com certeza ele consegue. Ele é muito ídolo aqui ele é muito ídolo. Ó, e sempre nesse nosso papo, nesse nosso Conectando Paixões, tem um tema que eu peço para o convidado escolher. E o tema que você escolheu vai agradar muita gente. Esse assunto já foi citado aqui até pelo Rei da Ilha, que é a Batalha dos Aflitos, velho. Vamos falar um pouco sobre a Batalha dos Aflitos, que é um jogo marcante. Eu falei já que não é só pro Grêmio, não é só pro Náutico, é para o futebol mundial. Fala como foi viver aquilo ali, velho. Quantos anos você tinha? Tinha 13 anos, mais ou menos, né? Eu tinha 12 anos. Sim. Recém tinha completado 12 anos. Como foi para você viver aquilo ali, velho? Então, Nivaldo, a Série B em si foi uma coisa muito marcante, porque foi de fato, né, como eu te disse, o primeiro ano que eu comecei a frequentar estádio de futebol, então eu fui em vários jogos, principalmente os decisivos, né? E aí, né, o Grêmio, quando tu é criança, tu sabe? Não tô irritado que eu tô na Série B, eu quero sair, eu quero ganhar, sabe? Era uma felicidade quando ganhava, quando perdia dava vontade de chorar, enfim. Quando tu é criança é tudo mais, né, mais lúdico. E aí, então, nesse jogo, né, cara, foi um jogo absurdo, assim. Uma coisa que eu nunca entendi, depois eu quero te perguntar, né, e como é que foi que cara, Santa Cruz e Náutico eram rivais e quando vê, os caras estavam... é Pernambuco, é Pernambuco. Eu lembro disso. Só vi de fora, né? Só vi de fora, que aquele ano o Sport, por pouco o Sport não foi pra ser aquele ano. Aí foi eliminado logo. Pois então, depois eu quero te perguntar também como é que foi pra ti, como torcedor do Sport, viver aquilo. Mas enfim, e aí, cara, Santa Cruz e Náutico, a última rodada, e a gente ganhou, a gente foi bem no quadrangular final, mas foi pra essa última rodada com, sabe, se o Náutico ganhasse, a gente caía, né? A gente não subia. Velho, e aí começou, né? Primeiro os caras erram um pênalti, né? Aí já é um sufoco. Aí, porra, Scaloni é expulso, tá? Já tem um a menos, faltam uns 15 minutinhos. Aí o juiz não deu um pênalti pra eles. Não, realmente não deu. Eu acho que Miltinho. Isso. Ele não dá área, um, né? Aí depois ele dá um que não foi pra compensar, né? Que não foi. Exatamente, foi pra compensar. Cara, e aí os caras enlouqueceram, né, cara? Quando tu vê 4 a menos, sabe, minhas primeiras decisões que eu tô vendo na minha vida, e aí eu, cara, comecei a chorar já, e aí aquele momento, né, eu já tinha um pouco de noção disso, né, de que, cara, se o Grêmio não subisse, estavam falando em falência, estavam falando assim, quando o Grêmio começou a Série B, estavam falando em falência. Você tinha 12 anos, naquela época de escola, o amiguinho enchendo o saco. Exato! O Inter tava bem em 2005, que o Inter disputou o título com o Corinthians, né? Então o Inter tava bem. Brasileiro, né? Exatamente, né? Então imagina, e aí, cara, os caras estavam falando em falência, tipo, antes de começar a Série B e depois, né? E depois se falou, né? Se o Grêmio não ganhasse aquele jogo, não se sabe o que ia acontecer com o Grêmio. Mas enfim, e aí, cara, eu lembro que eu dei assim parei um pouco assim de ver, porque eu já tava chorando, já era criança, assim, sabe, acabou, não tem o que fazer. E aí eu acho que eu saí, cara, eu tava fazendo catequese na época, e aí eu vou pra missa. saí de casa, né, e isso, aconteceu a confusão toda, cara, aí eu tava indo pra missa, assim, aí a TV tava rodando o jogo ainda, né, tava rodando a confusão ainda, e o cara ia bater o pênalti.
Ah, não, né? Não tem, né? Eu vou ver essa merda, né? Fazer o quê? Vou ver, vamos nos enterrar aqui, já era, né? Aí o Galato pega o pênalti. Bom, aí já foi um. Caralho! E aí, mas, porra, aí o cara no rádio já, mas tem 10 minutos, o Grêmio tá com 4. Não é interessante como esse lance, psicologicamente, foi fundamental para os dois times, né? Para o Grêmio ganhar moral Exato. e para o Náutico afundar. Porque o Afundou! Náutico ainda tinha 10 minutos contra 7. Contra seja, 7, bem, não tinha, podia golear. Exatamente, perdeu um Podia pênalti. golear. Tem 10 minutos de 11 contra 7. Exato. Né? Não, mas a partir dali, acho que, sei lá o que aconteceu. E aí, bom, aí o Galato pega o pênalti e segundos depois o Anderson, né, sofre a falta quando vê. Tu nem deixou de ver, já tá dentro da área entrando. Anderson entrou, Anderson entrou no segundo tempo. Anderson entrou no segundo tempo do jogo, não foi? Entrou no segundo tempo. Anderson parecia que tinha 30 anos ali. Tinha 16, 17, não sei. Parecia que tinha 30, velho. Não... Ele botou a bola embaixo do braço. Ele teve uma jogada que ele fez depois do gol, se eu não me engano. Que ele saiu driblando, foi lá pra bandeirinha do escanteio, cavou uma falta. Eu falei, meu amigo, esse cara é diferente, velho. Mas agora o que tu falou, cara, às vezes eu até acho que eu sou meio louco de pensar isso, ou por conta que eu era criança na época, mas eu ainda acho que o Anderson foi o melhor jogador, só que depois o cara, enfim, se destruiu, sei lá. Mas ele foi o melhor jogador que eu vi no Grêmio, assim, sabe? Mas assim, o craque bruto, assim, sabe? Ele jogava demais. Claro, foi na Série B, mas ele fez gols incríveis naquela Série B. E esse jogo, né? Pô, no momento daqueles, ele pega a bola embaixo do braço, leva na lateral, o Batata é expulso, né? E quando vê o cara tá dentro da área, e aí eu parei ali pra ver no bar, né? E quando vê gol do Grêmio, aí não tinha mais o que fazer. Loucura completa. E aí depois, e acho que depois o jogo ficou muito maior ainda, né? Porque depois todo mundo, cara, o que aconteceu nesse jogo? Não é possível que isso aconteceu. E foi um orgulho, assim, né? O ruim foi ser rebaixado, né? A vergonha foi ser rebaixado. Agora, subir daquele jeito foi um orgulho, né? Com 4 a menos. E subiu com tudo, né? Porque subiu em 2005, 2006, classificou para Libertadores, 2007, jogou a final da Libertadores. Aí eu sei, pronto, o Grêmio tá de volta. Já estamos de volta, exatamente. Foi um período de reconstrução importante, assim, né? E foi demais, assim, foi um jogo inesquecível e acho que pro torcedor do Náutico deve ser uma das maiores vergonhas da história. E você deve zoar demais. Com certeza. Ó, tem um pessoal que faz um trabalho de podcast aqui, eles chegaram a fazer uns vídeos no YouTube, que eles elegeram a maior vitória do Sport Náutico e Santa e a maior derrota de Sport Náutico e Santa. Aí quando foi para eleger a maior derrota do Náutico, eles disseram, gente, esse vídeo vai ser para eleger a segunda. Porque a primeira não tem discussão. Não tem discussão. Né? Vamos eleger a segunda. Caramba. A primeira nem precisa, tipo assim. Caramba, não tem como. E o interessante do gol é porque com o empate o Grêmio já subia, né? Só que subia em segundo lugar, não é isso? O empate subia. Exatamente, aí o Santa Cruz estava sendo campeão. Exatamente. E o Rei da Ilha estava falando que esse dia o Sport passou vergonha esse ano. Foi o ano do centenário do Sport, 2005. Caramba, não sabia. O Santa foi campeão pernambucano. Santa, 2005, foi o melhor time que eu já vi do Santa. O Santa foi campeão. Rosenbrick, Carlinhos Bala, Zada, que tinha jogado no Vasco, estava bem também. Andrade, volante, também depois foi pro Vasco. Kleber, goleiro também. A gente enfrentou várias vezes o Santa Cruz. E aí o Santa foi campeão pernambucano, ganhando os 2 turnos, não teve final. Aí na Série B, Santa e Náutico se classificaram entre os 8. O Sport brigou para não cair, para ser. Aí tava o ano todo sendo massacrado o torcedor do Sport, né? Tá. E de repente o Náutico paga um mico desse, continua na Série B e ainda tira o título do Santa levando esse gol. Então foi meio que todo o sofrimento do ano. Foi um dia mágico. Foi um dia mágico. Isso. Meio que foi compensado naquele momento, né? Pô, o Náutico sofreu a maior vergonha da história do futebol. E o Santa perdeu o título. O Santa tava dando a volta olímpica na Arruda, porque o jogo terminou antes, né? Tava dando a volta olímpica, com aquela confusão toda, o jogo demorou mais uns 15, 20 minutos. Aí terminou antes do Santa, o Santa deu a volta olímpica. Porque com o empate, o Grêmio tava subindo em segundo, o Santa em primeiro. Aí com o gol de Anderson, mudou, né? Grêmio campeão. O Santa perdeu o título também. E aí esse momento meio que, assim, aliviou o torcedor do Sport. Tudo que sofreu desde janeiro até aquele dia, 26 de novembro, não é isso? 26 de novembro de 2005, até isso aí. Aquele dia ali, 26. Pô, o ano foi de sofrimento, mas hoje a gente... No final valeu mesmo.
Fico feliz do Grêmio ter proporcionado essa. Porque foi um combo, né? Tirou o Náutico do... Não só tirou, já tava tirando, mas assim, fez o Náutico passar uma vergonha, porque com 7 Histórica, jogadores em casa, perdeu 2 pênaltis, ainda leva um gol. Não tem como aí. Cara, inacreditável. Essa realmente, assim, pra nós, né, foi um orgulho e acho que cara, o torcedor do Náutico deve ser uma coisa assim... vocês devem zoar até hoje, né? Não, Enfim. com certeza. E assim, foi um negócio tão forte para eles que no ano seguinte, 2006, Sport e Náutico subiram. Foi a primeira Série B, Subiram, Série B de pontos corridos em 2006. O Sport subiu até tranquilo, com 2 rodadas de antecedência, ficou o G4 o campeonato inteiro. O Náutico ficou ali perto também, o Náutico subiu em terceiro. Nesse ano o campeão foi o Galo, que o Galo até umas 8 a 10 rodadas do fim, o Sport era o líder ainda, só que depois o Galo engatou lá. Aí foi campeão, o Sport ficou em segundo e o Náutico terceiro, né? O quarto foi o América de Natal. E eles, no dia que subiram, eles subiram na penúltima rodada, ganhando do Ituano em casa. Se eu não estou enganado, foi o mesmo dia, 26 de novembro. Não sei se foi o mesmo dia ou foi poucos dias de diferença. Imagina? Nossa Senhora. Uhum. E foi um jogo em casa contra o Ituano, que foi um time que ficou no meio da tabela. Assim, com todo respeito ao Ituano, mas como é que você pode imaginar que você tá dando a volta por cima de uma vergonha em casa como aquela, por ganha do Ituano, pô. Eles acharam que era assim, pô, demos a volta por cima. Como é que o time no ano seguinte já subiu e tal? Aí eles dizem que aquele acesso foi a volta por cima. Para mostrar como ficou no imaginário. Porque eles falam isso, mas com certeza eles sabem que não tá... É como o Brasil perder de 7 a 1 da Alemanha e achar que ganhando as Olimpíadas nos pênaltis vingou, entendeu? Mas entendi. Eu não vou ser tão sacana com o Náutico, tá? Respeito o Náutico também, mas eu acho que assim, né, é que tem a questão de, tipo, cara, foi uma coisa tão destruidora, deve ter sido assim, tão... Foi. Cara, assim, de tipo, de repente abalar a estrutura pra, de repente, sei lá, cair no ano seguinte, que eu acho que aí eles se orgulharam, né, provavelmente, de ter subido no ano seguinte, né, mas enfim, mas realmente acho que aí vale a zoeira de vocês que, né, contra o Ituano não é a mesma coisa que, né, E foi interessante que legal, o Sport quase caiu. O Sport só não caiu porque teve um jogo, faltando 3 rodadas, na Ilha, contra o Bahia, que o Bahia, inclusive, caiu, que o Bahia abriu 2-0. E o Sport virou para 3-2 nos últimos 15 minutos. Até os 30 do segundo tempo, estava 2-0 para o Bahia. Aí o Sport virou para 3-2. Esse jogo meio que mudou a chave para o Bahia. E nas 2 últimas, o Sport, inclusive, perdeu, mas não caiu. E o Bahia caiu. Aquele jogo meio que é dito como... Decidiu quem caiu ali naquele ano. O Sport rebaixou o Bahia. Meu amigo Felipe, fanático do Bahia, tá dizendo, não entendendo não, que assunto é esse, tá? Mas o Bahia hoje tá melhor que o Sport, né? Então, me tira uma curiosidade, quem é que é mais rival aí do Sport? O Santa ou o Náutico? Ou não tem? Ou é os dois igual? Sim, só voltando um pouquinho, o que você falou sobre Náutico e Santos estarem unidos. Até teve um comentário aqui. Me conta isso aí, Deixa eu ver. Verdade. Foi de Adriano Costa. É Pernambuco. Adriano Costa falando. Eu nunca esqueço. São comadres. Não é que é exatamente isso, mas assim, o maior rival, se você perguntar pro torcedor do Náutico, quem é o maior rival? Ele vai dizer Sport. Se você perguntar pro torcedor do Santa, quem é o maior rival? Ele vai dizer Sport. Mas se você perguntar pro torcedor do Sport, vai ter uma divisão. Eu, na minha opinião, eu acho que é o Santa, pelo que eu peguei da minha geração. Porque o Náutico, nos anos 60, atropelava. 70 ainda estava bem, 70 ainda estava bem. Mas para você ter uma ideia, a última final, Sport e Náutico, que o Náutico ganhou, foi em 68, que foi a do Hexa, foi a sexta. 68. Meu Deus. E de lá para cá, foram 11 finais Sport e Náutico. O Sport ganhou as 11. Então, assim, eu não peguei um medo assim do Náutico, entendeu? Peguei do Santa. Porque nas últimas finais, inclusive com... Nas últimas finais que dá do Santa, né? Inclusive com o Sport na Série A, o Santa na C, o Sport na B, o Santa na D, e o Santa ganhava as finais. De vez em quando tinha umas polêmicas de arbitragem, mas de toda forma, não se justifica. Em um lance, um time da Série D conseguiu esperar um da B, ou um da C esperar um da A, né? Então meio que... Tem essa mística de o Santa crescer contra o Sport nos últimos anos, sabe? Então, pelo que eu peguei da minha geração, eu considero o Santa. Mas eu entendo quem diz o Náutico também, pela questão histórica, né?
Massa, massa. Mas eu imaginava que era o Santa mais, assim, mas massa. E É. do Náutico do Esporte, do Santa é o Não, esporte, dos né? dois é Não tem, não esporte, não é. tem discussão. Ah, depois que eu vi. Ah, é Pernambuco, eu lembro, eu fico pensando assim, claro que aí tem três, né? Grandes, né? Mas aqui, Grêmio e Inter, né? Eu jamais. Ah, é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, caramba! Eu quero que tu fique em último e eu fique em primeiro, É. tá maluco? O pessoal se manifestou aqui, o Adriano Costa falou, são 52 anos você ganhou a final do esporte, né, que foi 68. Alisson Freitas, Reginaldo quer É café muito com tempo, cara. leite. O Rei da Ilha está dizendo que a opinião dele também é o Santos, maior rival. E Felipe Fanato Bahia está reforçando, né, que eles se unem contra o esporte. Vamos agora para um assunto que é muito legal, que eu sempre acho bem interessante, que é sobre grandes confrontos da história de esporte e Grêmio. E vou começar pedindo para você dizer 3 grandes vitórias que você viu do Grêmio em cima do esporte. Beleza. Eu só vou registrar que eu tô com a camisa de 89 aqui, tá? Que eu também não, É, não ó, vou, o Rei da Ilha tinha falado, não vou negar. 89 o Grêmio foi campeão em cima do esporte, mas teve interferência da arbitragem. Olha, essa aí eu nunca tinha ouvido. O Ceará eu lembro reclamou, agora do esporte eu nunca tinha ouvido isso aí. Mas enfim, né? Só registrar que, né, eu vim aqui também que a flauta assim, né? É saudável a gente tem que fazer. Mas vitória, então, que eu vi, com certeza a mais marcante dessa situação que eu te falei, assim, de ser o meu primeiro ano, assim, como, vamos dizer, sabe, vivendo a realidade do futebol mesmo, né? Foi a Série B 2005. Foi o jogo da Série B contra o Sport, 1 na Ilha a do 0, né? Retiro. Exatamente. Cara, e aí é uma coisa meio, bem raiz, assim, tava ouvindo no rádio, e o que tava acontecendo com o Grêmio naquela altura? O Grêmio tava cambaleando na Série B. O Grêmio não tava entre os 8 da Série B, cara. Os 8 que iam passar pra segunda fase. Imagina. E aí o Grêmio, sabe, eu ganhava uma, perdia a outra, ganhava uma, E perdia era a outra. E aí, Uma série B que tinha vários times que sumiram, né? Era Marília, bom, tem o time que Anapolina, até. São A Napolina Raimundo. a gente é zoado até hoje É, por conta da Napolina. A gente tomou 4-0 da Napolina. Ah, que fase horrorosa. Meu Deus. Mas sim, São Raimundo, isso aí, São Raimundo, Marília, é verdade. Mas enfim, e aí esse jogo contra o Sport, cara, aqui pra nós foi um jogo que marcou quando a gente começou a realmente a arrancada pra subir. A gente venceu por 1-0 na Ilha do Retiro com gol do Raoni, um golaço. E esse Raoni, cara, simplesmente eu não sei se ele jogou mais qualquer jogo pelo Grêmio depois desse. Era um cara contestadíssimo e ele fez um golaço, uma paulada no ângulo na Ilha do Retiro, né? E depois desse jogo o Grêmio acertou. O Grêmio não perdeu mais, eu acho que na primeira fase, não vou dizer com certeza, mas acho que não perdeu mais na primeira fase, e aí, naturalmente, depois foi né, da forma época que a gente conversou, subir, né? quando o time começa mal e depois tem uma conquista, sempre tem um jogo que você identifica. Foi aqui que Sempre. virou a chave, né? Foi E aqui, foi numa exatamente. Série B, o Sport na Ilha do Retiro é sempre um dos jogos mais difíceis, né? É verdade, também, exatamente. Então a gente pegou o Bahia na Fonte Nova, nessa Sim. Série B, pegou o Sport, e esse do Sport realmente foi ali foi o ponto assim, agora agora a gente é o Grêmio na Série B, né? A gente tem que, né, nadar de braçada, digamos assim, né? A gente não pode ficar perdendo toda hora pra Napolina, pro Gama. Gama também. Pô, o Gama jogou um Vendeu pro tempão Gama. Série A. Eu lembro do Gama na Série A. Jogou um tempão Série A, 2000. 2002, eu lembro ali. Isso aí, Então, essa com certeza é a mais marcante, assim, que eu vivi, né, como torcedor, né, vi no rádio, foi show de bola. E depois, a menos, mas eu vou por ordem cronológica, mas a menos das três, mas também marcante, foi 2008, 1-0 no Olímpico, gol do Reinaldo, com 2 minutos de jogo já no início. Foi marcante porque a gente estava na liderança do Brasileiro. E ali já estava lá pela 30ª rodada. O Sport também era um time forte, né? O Sport campeão da Copa do Brasil naquele mesmo ano, né? Então, já depois que o Sport tinha sido campeão. Então era um jogo essencial, assim como todos ali eram, né? Reta final, o Grêmio, a gente acreditando que ia dar, o Grêmio ia ser campeão brasileiro, né? Fizemos 1-0 em vocês, mas não deu para ser campeão brasileiro, né? A gente ganhou, mas infelizmente não conseguimos o Brasileirão. Mas naquele momento a gente estava vivendo essa ilusão, estava no estádio, fui no Olímpico, né? Então foi uma vitória marcante. Eu até comentei com de você 2008. numa live que a gente tinha feito no Futebol Sem Fronteiras, que tá bom já de um gaúcho ganhar o brasileiro, né? O último foi o Grêmio em 96, né?
24 anos. Ah, mas desse jeito não vai, né, Anivaldo? Do jeito que o Grêmio joga brasileiro, não vai. O Grêmio não vai. Eu não sei. Bom, o Inter menos ainda. O Inter 40 anos, né? Os caras estavam iludidos aqui na 7ª rodada que já estavam soltando foguete aqui, estavam na liderança. Mas essa é a segunda. E a outra mais marcante, aí eu acho que uma lembrança meio ruim para vocês, é mais recente e é a única aí, porque a gente tá, né, no momento aí de, cara, a gente vê o esporte e perde, impressionante. Ah, já sei qual é. Porra. É de 2017, né? Eu tava Foi no a estádio também, única tava na arena. vez que o Grêmio ganhou do Sport na Arena do Grêmio, né? Foi 5, mas só foi essa vez. Inacreditável. Não, eu acabei não pesquisando isso, mas eu até que fiquei curioso. Eu acho que a maior vitória de um time adversário na arena é do Sport, os 3-0 em 2016, que foi uma derrota gostosa pra gente. Se tu falar dela depois, mas pra nós foi bom. O Inter tava brigando pra não cair e acabou caindo. Exatamente. Né? Exatamente. Então foi uma derrota boa. E depois, eu acho que não sei se teve nenhum time, eu acho que venceu a gente 3 vezes na arena. Eu acho. Mas eu vi uma notícia essa semana. Parece que o Caxias ganhou 3 vezes, se eu não me engano. Só Sport e Caxias. 5-3, 2-0. Não lembro a terceira agora, mas pode ser. Eu acho que eu li essa notícia aí, que Sport e Caxias são os dois que ganharam 3 vezes na Arena do Grêmio. Então pode ser. Mas então o Sport, além da maior goleada, também é um dos times mais. Mas o Caxias eu acho que enfrentou mais, porque teve ano que o Sport jogou Série B e tal. Ah, sim, também, claro, que a gente, né, joga mais frequentemente com eles. Mas enfim, e aí 17, né, foi a única vitória nossa na Arena, né, mas foi uma vitória marcante por conta de ser um 5-0, né, e por marcar tudo que aquele Grêmio jogou em 2017, né, o Grêmio jogou muita bola em 2017. Campeão da Libertadores, né? Campeão da Libertadores, né? Então é mais um de tantos jogos que a gente fez, né? Eu estava no estádio, né? Eu tava inclusive com o pé frio do meu time aqui, eu tenho que citar. Que, cara, a gente sofre até a gente passa de fase. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil foi 3-0 na ida. Jogamos a volta, ficamos com o cu na mão o jogo inteiro, porque o Barcelona fez 1-0, o cara é tão pé frio que a gente sofre em qualquer jogo. Mas naquele jogo a gente não sofreu, então foi marcante também. E foi um, né, com todo o respeito, foi um banho ali do Grêmio, porque o Grêmio tava jogando muita bola, né? Uhum. E eu acho que o Sport não tava muito bem com o Lucha, né? Rapaz, Lucha começou muito bem. Felipe tá até falando aqui, foi o jogo que Lucha entregou todo mundo. Foi, depois desse 5-0, Lucha deu uma coletiva dizendo que tava tudo errado, que tinha jogador ali que tava sem condições, tal, não sei o quê. Só que o mais esquisito é que o jogo seguinte, contra o Avaí na ilha, ele repetiu os 11. E o Sport perdeu de 1-0 do Avaí na ilha. Que entrou começou muito bem, terminou o primeiro turno em 6º ou 7º, se eu não me engano. Caramba. Aí, no segundo turno, começou a perder, que na reta final chamaram o Daniel Paulista de bombeiro. Pra você ter uma ideia, o Sport só ganhou 4 jogos no segundo turno todo. Só ganhou 4. Nossa, meu Deus, mas escapou. Sendo 3, os 3 últimos. Caramba, meu Deus do céu. Faltando 3 jogos para terminar o campeonato, o Sport tinha uma vitória no segundo turno. Aí o Sport ganhou do Bahia, mais uma vez, Felipe aí. O Sport ganhou do Bahia na ilha, do Fluminense no Maracanã, que é a única vez que eu vi o Sport ganhar do Fluminense no Maracanã. E a última contra o Corinthians, por sorte, já campeão, veio com um time alternativo. E o Sport ganhou de 1-0. Aí, com essas 3 vitórias, o Sport foi de 36 para 45 e escapou. Não, é porque eu lembro quando foi uma crise mesmo, né? Foi isso aí mesmo. O Lucha acho que expôs todo mundo, né? Mas aquele time do Grêmio, me desculpa aí, aquele time podia estar com o corpo mole, podia não estar, que não ia dar. Aquele dia não ia dar. Pelo menos aquele dia na arena não ia dar. Teve um gol que trocaram passos de cabeça, né? Foi uma festa ali. Foi uma festa. Aquele time tava jogando muito, né? Teve um gol de Edilson de falta, né? Aquela bomba que Edilson batia, né? A falta. Uma pancada. Foi. Cebolinha, Edilson, Fernandinho, foi. Aí foi. Foi marcante pra mim. Foi. Uma das mais marcantes também. E pro Sport também, meio que. Foi ali. Lucha não foi demitido ali, mas assim, moralmente foi como se ele tivesse sido demitido ali. Porque depois dali, ele foi muito contestado, a pressão da torcida, da diretoria, ele acabou caindo pouco depois. Ele caiu quando o Sport perdeu do Júnior Barranquilla na Sul-Americana. O Sport fez a melhor campanha da história da Sul-Americana aquele ano. Chegou nas quartas, eliminou Danúbio do Uruguai, depois eliminou a Sinal Sarandi da Argentina, depois a Ponte Preta, aí pegou o Júnior Barranquilla na ilha, foi 2-0 o jogo de ida. Foi 2-0 pro Barranquilla na ilha. E assim, foi um passeio, pô. Aqui 2-0 ficou barato. Os caras brincaram aqui. Aí ele foi demitido nesse jogo.
E na volta foi 0x0, porque foi eliminado já com o Daniel Paulista. Né? Ah, não, achei que tinha sido 2x0 pro Sport, Não, depois o não, Júnior foi teria 2x0 revertido. pro Júnior Não, foi um 2x0 aqui já na ida, e velho. foi um E banho. assim, foi E foi um banho. Eles dominaram o jogo completamente. Uhum. Aí, vou falar agora meus 3. Conta as tuas. Rapaz, Tem bastante agora pra escolher, né? Pois é, porque assim, o Sport nunca ganhou do Grêmio no Olímpico. Nunca ganhou no Olímpico. E era um jogo... Pois é, eu também ia pesquisar isso. Nunca ganhou no Olímpico? Nunca ganhou. Era um jogo que o Sport já ia... Pô, quando era um empate, assim, teve um empate em 2009, que foi 3x3. Que eu falei, pão, 3x3. Foi uma grande coisa. O Sport caiu aquele, mas assim, foi uma grande coisa. Porque Grêmio é... Derrota séria. Assim, Grêmio no Olímpico e São Paulo no Morumbi eram 2 jogos que a gente só via por ver. Porque era... Derrota era São Paulo, mais certo. o Sport nunca tinha empatado. Recentemente empatou 2 em 0x0. Caramba. Recentemente empatou 2 em 0x0. Nossa. Em 2016, 2018. Empatou 2 em 0x0. E o resto foi só derrota. E o Sport nunca tinha ganho no Olímpico. E na Arena do Grêmio, que é recente, tem só o quê aí? 7 anos aí, 7 anos de estádio. O Sport já ganhou. 2012, já ganhou 8 anos. Já ganhou 3 vezes lá. Então... Foi marcante, né? Começar com essa virada, né? O pessoal fala, o Grêmio é freguês. Infelizmente, o retrospecto do Grêmio é muito positivo contra o Sport. Mas assim, o Sport, nos últimos... Recentemente, né? Tem 6 vitórias, né? Deu uma diminuída na vantagem. Ainda é grande, mas assim, deu uma diminuída na vantagem do Grêmio. Então, realmente. Eu vou escolher 2 que foram lá. Eu vou começar com o de 98, porque eu não vivi tanto, mas assim, me marcou porque eu estava começando a acompanhar 98, o Sport tem um time muito forte, o Sport meteu um 5x0. Eu não fui para a ilha, eu ia pouco naquela época, eu tinha 7 anos ainda, mas eu lembro que foi meio que coroou aquele time. Pô, esse é o time dos grandes times que o Sport já montou, né? Foi um 5x0 fácil e ainda teve um pênalti que Bosco pegou, assim, dava tudo certo. Nem o gol de honra saiu. O Bosco espalmou, bateu na trave e saiu, se eu não me engano. Então a gente devolveu quase 20 anos depois, então, esse 5x0. Aí eu vou botar esse. Sem detalhar muito, eu conheço os gols, porque eu vi. Muitos foram de bola parada, cruzamento na área e tal. Defesa do Grêmio, acho que estava meio perdido naquele dia. E eu vou colocar em segundo lugar essa última agora. Sabe por quê? 2x1 agora? Sabe por que eu vou colocar? Porque ninguém, claro que tem aquele torcedor que faz, não, mas eu sempre acredito. O cara fala, mas o cara não pensa que vai ganhar do Grêmio. Nesse momento do Grêmio, os últimos 4 anos com o Renato, ganhando Libertadores e Copa do Brasil recente, todo ano nas cabeças do brasileiro, e o Sport vindo de uma sequência de derrotas, uma sequência de jogos sem fazer gol. Eu te avisei, Nunca subestime a capacidade do Grêmio. Eu vou confessar que eu vi o jogo, eu acho que você acompanhou lá no grupo do Futebol Sem Fronteiras, o Sport ganhando, dizendo, não, mas eu não acredito, eu acho que não vai segurar. Eu até falei, olha... Eu não sei como segurou, e esse jogo foi marcante porque o Sport começou o ano mal, foi eliminado de Pernambucano na primeira fase, foi eliminado de Copa do Brasil na primeira fase, foi eliminado da Copa do Nordeste de forma traumática, perdendo pênaltis e tal. E começou o brasileiro, todo mundo achando que ia ser um milagre o Sport ser o 16º. Tudo bem, não quer dizer que a gente não vai ficar feliz não de ser 16º. Eu particularmente ficaria. Mas assim, com essas 2 vitórias agora, começou lá no Grêmio. Não, ganhar do Grêmio, pô, na Arena do Grêmio. Já passou o Grêmio, pô, né? Não, mas aí eu nem conto, sabe? Eu conto passar de Curitiba, de Goiás, de Atlético Goianiense, é importante, mas de Curitiba, de Grêmio eu nem conto, porque o Grêmio certamente vai ficar na frente pelo elenco que tem, pela estrutura consolidada. Não sei não, agora tá feio. Eu acho que o Grêmio vai ficar na frente do Sport, provavelmente. E aí eu coloco essa porque foi inesperada e meio que virou a chave. O Sport com essas 2 vitórias está no meio da tabela, assim. A gente, dá para não cair esse ano. Então já aí mudou a mentalidade da torcida com esse jogo. Foi importante. E para fechar, essa camisa do Sport é uma das mais zicadas da história. Eu nunca vi o Sport perder tanto com uma camisa. Mas tem uma grande vitória com ela, que foi o 3x0 de 2016.
Compartilho, que felicidade essa vitória. 3x0 em 2016. Diego Souza acabou com o jogo, né? Diego Souza acabou com o jogo. Fez um golaço de fora da Golaço. área. E Marcelo, não lembro se era Marcelo Groi. Acho que era Marcelo Groi, né? Acho que era o Groi. A gente jogou com titular. Acho que a gente jogou com titular. Não foi assim. Teve alguns reservas, mas a maioria era titular, se eu não me engano. Aí teve o gol de Rogério, 2x0. Terceiro, Diego Souza de novo. E assim, o Sport estava na reta final ali, brigando para não cair. Certamente esse jogo foi decisivo para o Sport não cair. Divisor. Não, decisivo. Decisivo, né? 3x0 do Grêmio lá, porque até aquele momento o Sport nunca tinha ganho do Grêmio em Porto Alegre. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez ali. Claro, é verdade. Chegando no Olímpico, né? 18 e 20, são as 3 vezes. Foi a primeira vez ali em 2016. Então, fora 15 foi empate, né? 15 foi empate. Rapaz, o Sport jogou nada aquele dia. Uma bola que meteram na área, o goleiro Thiago da base, né? Falhou. E o Grêmio tava bem. Diego só fez de peito. Nem fala nesse Thiago aí. Depois jogou no Santa Cruz, até foi bem no Santa Cruz, se eu não me engano. Ah, é? Sério? Foi. Que jogou emprestado pelo Santa. Felipe tá perguntando se essa camisa é da Coca-Cola, essa camisa que você tá aí. Eu trouxe 89 aqui, só pra... Uma boa lembrança aí. Fazer essa o jogo que você não acompanhou, mas é uma nós. menção honrosa, né? Pô, talvez o jogo mais importante dos dois, uma final nacional, né? Entre os dois times. Assim. Eu acho que essa que tu comentou antes, pra falar do Ronaldinho, também foi um jogo bem importante do Grêmio do Esporte, né? As quartas de final, né? Foi quartas, né? Quartas de final já de brasileiro, né? Isso. E pelo que tu falou, então o time do Esporte foi um dos grandes assim, da história do Esporte. Foi massa. Campeão pernambucano, campeão do Nordeste, pentacampeão pernambucano, né? Pentacampeão pernambucano pela primeira vez. Campeão do Nordeste, vice da Copa dos Campeões. E na primeira fase brasileira terminou em segundo e caiu nas quartas aí pro Grêmio. E podia ter chegado, hein? Porque na semifinal foi São Caetano, né? Que aí o Grêmio... E na final saiu o Vasco, que o Sport pegou o Vasco na estreia, lá em São Januário, e foi 2x0 pro Sport nesse ano aí. 2x0 pro Sport lá em São Januário. Então, Alexandre, queria te agradecer muito pela tua participação. Foi muito legal. Eu tenho certeza que a torcida adorou aí nos comentários, né, sobre a Batalha dos Aflitos. Jogos marcantes aí, legais que o Grêmio ganhou, legais que o Sport ganhou. É um time que eu sempre respeitei muito, que eu gosto de acompanhar na Libertadores. Eu não sou de torcer para time brasileiro na Libertadores, não. Mas, eu também não, mas eu também não. Mas eu tenho alguma simpatia quando é o Grêmio, porque eu não tenho uma antipatia assim, que eu tenho um pouco pelo Flamengo, um pouco pelo Corinthians, mas pelo Grêmio eu não tenho. Então, é um time que eu gosto de acompanhar quando está na Libertadores. Então, eu queria te agradecer pela participação, desejar sucesso aí, que o Grêmio ajude o Sport ganhando, né, de Goiás, de Curitiba, de Bragantino, e desejar sucesso. Um abraço. Muito obrigado, Nivaldo. Obrigado mesmo. Foi muito legal participar e acho super legal essa tua ideia, conectando paixões, sabe? Queria saber muitas coisas aí que tu me esclareceu da visão do torcedor do esporte e foi show. Obrigado pela Copa do Brasil 2008. Torci muito para vocês, né? Já que tu comentou da Libertadores, eu também torci bastante pro esporte naquela Copa do Brasil. E espero aí que vocês consigam, né? Então não cair, já que é o objetivo de vocês, e conseguir algo maior, melhor ainda. E a gente, cara, não depende da gente, porque a gente enfrentando os times da zona de rebaixamento nos Brasileirões é uma coisa bizarra, Não conta com a gente, faço por vocês, que senão vai ficar complicado. Beleza, Alexandre. Valeu, um abraço. Obrigadão. Valeu, Rivaldo.